Bom, agora nós vamos completar e encerrar as nossas atividades do livro de atividades do segundo bimestre. Então vamos lá. Hoje nós vamos terminar a página 23, 24, 25 e 26. Vamos lá comigo? Página 23. Leia o trecho a seguir. A guerra que Napoleão movia na Europa contra a Inglaterra em princípios do século XIX acabou por ter consequências para a coroa portuguesa. Após controlar quase toda a Europa Ocidental, Napoleão impôs um bloqueio ao comércio entre a guerra e o continente. Portugal representava uma brecha no bloqueio e era preciso fechá-lo. Em novembro de 1807, as tropas francesas cruzaram a fronteira de Portugal com a Espanha e avançaram em direção a Lisboa. Esse é um texto de Boris Fausto. No início do século XIX, Portugal se encontrava em uma situação delicada. Por um lado, o país mantinha uma aliança com os ingleses havia séculos. Por outro, era pressionado por Napoleão. Com base no texto anterior, explica o que os franceses desejavam e qual foi a solução encontrada por Portugal para resolver esse dilema. Então, a exigência francesa era que Portugal rompesse relações com a Inglaterra. Repetindo, a exigência francesa era que Portugal rompesse relações com a Inglaterra, vírgula, e a solução foi a fuga, a vinda da família real para o Brasil. E a solução foi a vinda da família real para o Brasil, certo? Próxima página. 2. Analise estes quadrinhos. Aqui está falando, a abertura dos portos brasileiros. Conforme a sua análise, faça o que pede a seguir. A. Os quadrinhos têm relação com um dos mais importantes atos realizados por Dom João no Brasil. Como ficou conhecido esse ato? A abertura dos portos às Nações Amigas em 1808. A abertura dos portos às Nações Amigas em 1808. B. Explique como essa medida, associada ao Tratado de Navegação e Comércio de 1810, beneficiou os comerciantes ingleses. Porque o estabelecimento de tarifas alfandegárias privilegiadas para os seus produtos, a Inglaterra foi a principal beneficiada. Porque o estabelecimento de tarifas alfandegárias privilegiadas para os seus produtos, a Inglaterra foi a principal beneficiada. C. Cite duas consequências dessa medida que foram evidenciais nos quadrinhos. Aí nos quadrinhos a gente vê no último quadrinho, e o preço da banana foi para as nuvens. É a lei da oferta. Os navios que partem querem encher os porões com produtos do Brasil. Então, a primeira coisa que aconteceu foi o aumento dos preços, O preço da banana subiu. Então, o preço dos alimentos, E a grande quantidade de produtos ingleses. Então, a resposta é o aumento no preço dos alimentos e a grande quantidade de produtos ingleses. 3. Observe esta obra. Com base na imagem, é uma obra de Debré, o desembarque de Leopoldina no Brasil. Com base nessa imagem, os estudos
realizados a respeito da presença da família real e da corte portuguesa no Rio de Janeiro, assinale a única alternativa incorreta. Então, nós vamos marcar a alternativa errada. A cidade do Rio de Janeiro, após a transferência da corte portuguesa, apresentou um grande aumento demográfico? Não. Está correta, né? Essa não está errada. B. As mulheres passaram a frequentar os espaços públicos da cidade de forma mais constante, o que antes não era bem visto pela sociedade colonial. Sim, está verdadeira. C. A sociedade colonial era composta em sua maioria de afrodescendentes livres e escravizados. Sim, também é verdadeiro. D. Por causa do clima tropical, a corte portuguesa abandonou o hábito de usar roupas de tecidos quentes. Essa está errada. A letra 3, a número 3 é a letra D. Por quê? Os portugueses não deixaram de usar as suas vestimentas, aqueles vestidos muito elaborados, né? Aquelas roupas dos homens, aquelas calças, eles não abandonaram as suas vestimentas, certo? 4. Leia o trecho a seguir. Em 1817, numa insurreição que estourou em Pernambuco, os rebeldes ainda buscavam inspiração nas constituições francesas de 1791, 1793 e 1795. Um dos líderes do movimento, Cruz Cabugá, tinha pendurado nas paredes de sua casa retratos dos principais líderes da Revolução Francesa e da Independência Americana. Com base no texto e no contexto histórico da insurreição pernambucana, responda as questões propostas. A. Quais foram as razões que levaram os habitantes de Pernambuco a se rebelarem contra os governos estabelecidos no Rio de Janeiro? Bom, eles não concordavam com o aumento dos impostos e das taxas para bancar a administração da corte portuguesa. Então a resposta ficou: eles não concordavam com o aumento dos impostos e das taxas para bancar a administração da corte portuguesa. B. Por que a Revolução Francesa inspirava muito dos insurgentes, né, dos revolucionários? Porque a luta dos revolucionários contra o governo absolutista francês levou os rebeldes a buscar liberdade perante a corte portuguesa. Porque a luta dos revolucionários contra o governo absolutista francês levou os rebeldes a lutarem por liberdade perante a coroa portuguesa. C. Que elemento da independência dos Estados Unidos estava presente no movimento pernambucano de 1817? A Proclamação da República. C. A Proclamação da República. 5. No tempo da independência do Brasil, circulavam as classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti. Marinheiros e caiados, todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país onde habitar. O período da independência do Brasil registra conflitos raciais, como se desprende: a. Dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam entre a população escrava e entre os mestiços pobres, alimentando seu desejo por mudança. Sim, né? A Revolução do Haiti influenciou algumas revoltas aqui no Brasil, né? Como nós vimos, a revolta dos malês foram influenciadas pela independência do Haiti. Então a 5 é a letra A. O 6. O texto a seguir descreve a situação dos povos indígenas após
a emancipação política do Brasil, analise. Um ano após a independência política do país, José Bonifácio de Andrada e Silva denunciava o tratamento dispensado aos grupos indígenas, por meio de sua obra Apontamentos para a Civilização dos Índios Bravos do Império do Brasil. Discorria que, por responsabilidade dos não-índios, esses povos foram desprezados, já tinha roubado-lhes as suas terras, imposto-lhes trabalhos em troca de algum ou nenhum mísero pagamento, alimentando-lhes mal, enganando-lhes em contrato de compra e venda, deixando de demonstrá-los qualquer atitude de virtude e de talento, transmitindo-lhes apenas moléstias e vícios. De acordo com o texto, quais foram as mudanças acarretadas no cotidiano dos povos indígenas após a emancipação política no Brasil? Bom, os indígenas sofriam com a violência e com preconceito impostos pelos não-índios. Os indígenas sofriam com violência e com preconceito impostos pelos não-índios. Isso nos permite perceber que a emancipação política do Brasil significou o reconhecimento das terras e da autodeterminação dos povos indígenas. Isso nos permite concluir que a emancipação do Brasil significou para o reconhecimento das terras e da autodeterminação dos povos indígenas. Bom, essa foi a nossa atividade do livro de atividades do segundo bimestre. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar. Um beijo!